O perigo dos ataques psíquicos. Pessoal, a gente ouve falar muito de proteção para nossa casa, proteção para nossa aura, mas o grande problema, o campo de batalha espiritual hoje é, na verdade, na mente. Hoje a gente é muito bombardeado por energias psíquicas extremamente vampirescas e energias que fazem com que a gente altere a nossa realidade para muito pior. Como isso acontece? A gente está conversando com uma pessoa. Essa pessoa ela não vai chegar negativa, ela chega conversando, chega positiva, mas você vai perceber que depois da conversa, durante a conversa, ela começa um processo de vitimização, começa a fazer você ter uma visão ruim das coisas, começa a lembrar de coisas ruins, sobre política, sobre realidade financeira, sobre injustiças, e depois ela começa um processo de vitimização. Quando termina a conversa, você se sente quebrado. O que acontece? Depois daquilo você entra num fluxo de pensamentos negativos. Então você vai acabar ficando o resto do dia, ou até ter um próximo evento que mude isso, você vai ficar no processo de pensamentos e vibrações negativas, e adivinha o que vai acontecer? Vai prejudicar a sua realidade. Então nos próximos dias você vai ter algum problema. Já aconteceu comigo. Tem uma pessoa que me ligava, e ela começava a conversar de um assunto, de outro, ela começava a falar de todos os problemas. Cada 40 minutos. E aí eu entrava sem perceber, ia concordando com as coisas, saía de lá em pânico, com medo da vida, com medo da realidade, com medo das coisas, dos problemas, e fatalmente, no dia seguinte, eu tinha um monte de problema inexplicável. Inexplicável. Daí eu comecei a relacionar. Eu falei, meu Deus, não é possível. Essa pessoa me ligava, eu tentava, aí depois disso comecei a falar só o básico, tinha que ser resolvido, e ponto final, eu já estava me sentindo assim, já em defesa, sabe? Só o que tem que falar, uma desculpa, porque realmente é muito perigoso. Nas redes sociais também tem muito conteúdo que suga a gente por uma coisa que parece interessante, mas leva a gente por uma coisa negativa. Faz a gente cair em discussão, cria medo. E o medo, gente, é uma coisa que chama atenção. Então a maior parte dos conteúdos é sensacionalista de medo, te mostra um aspecto ruim da vida. É difícil ter um conteúdo positivo mesmo. Então, boa parte dos conteúdos, na verdade, eles são ruins. Por mais que eles pareçam bons de início, eles vão despertar sentimentos de injustiça. Eu falo, nossa, como essa pessoa tem facilidade e as outras não têm. Nossa, eu queria ter isso. Nossa, como que é diferente a minha vida. Entendeu? Então você começa a entrar no processo negativo também. Começa a querer ter desejo de coisa que você nem precisava. Então, gente, é muito conteúdo que vai fazer mal pra gente, disfarçado de conteúdo bom. Tem quem mais também? Existe um filme chamado Cidade dos Anjos, que nesse filme os anjos eles estão aqui na Terra, né, invisíveis, e eles ouvem os pensamentos das pessoas. Então ele tá num shopping assim, e tá ouvindo o pensamento de todo mundo. E assim, é só pensamento de reclamação, pensamento de mágoa, pensamento de problemas futuros, pensamentos remoendo o passado. Então imagina, quando você entra num ambiente, dependendo do ambiente, você está num mar de ondas de pensamentos negativos daquelas pessoas. Às vezes você está num ambiente de trabalho que pode ser assim, às vezes um lugar que você frequenta que é assim, um restaurante comercial, depende. Tem muitos locais que mesmo sendo disfarçados locais bons, as pessoas estão numa vibração ruim e aquilo acaba te influenciando também. E tenta ressoar a sua mente para pensar naquilo também negativo. E assim, como é que a gente faz para se proteger? Como é que a gente faz para evitar esse tipo de coisa? Dá para evitar as pessoas negativas, né? A gente já começa a pensar assim, quem que é negativo que me faz mal? Então não vai precisar cortar a pessoa, mas corte o assunto, reduza, seja mais objetivo. Tem pessoas que você vai tentar ser positivo, a pessoa não vai gostar, vai querer voltar para negativo, e você percebe que essa daqui tá num momento difícil da vida aqui, então tem que cortar mais ainda. Então você vai cortando isso daqui. E um exercício muito importante de auto-observação. É fundamental que a gente desenvolva isso. A gente tem que começar a observar o que a gente está pensando. Você está lá no farol, passou um segundo que abriu o farol, alguém já buzinou com tudo para você. Se você ficar com raiva, você vai entrar no espiral negativo. Porque não basta aquele momento que você xingou, foi nervoso, foi indignada. Você vai entrar naquilo com um pensamento, vai puxar outro pensamento negativo, outro. Quando você vai ver, se aconteceu isso na terça, na quarta, na quinta, quando tem um monte de problema acontecendo na sua vida. E você não consegue fazer a relação. Eu te garanto, está totalmente relacionado. Não é linear, mas está totalmente relacionado. Uma coisa ruim que acontece hoje é por causa de uma coisa do passado.
E se você plantar uma coisa boa hoje, vai ter uma coisa boa nos próximos dias. Então imagina o que vai acontecer se você aceitar esse desafio de começar a se auto-observar e começar a evitar esses pensamentos negativos. Você vai ter uma mudança de realidade muito forte. E eu lhes garanto uma coisa: todas as pessoas de muito sucesso, elas fazem isso. Todas as pessoas de muitas e grandes riquezas, muito sucesso nas diversas áreas da vida, já aprenderam que tem que controlar os pensamentos. Isso não se ensina num colégio, mas se ensina numa escola iniciática, se ensina de pai para filho. Mas aqui a gente está passando para você. Se você começar a tomar esse desafio, aceitar esse desafio, começar tentar fazer isso, você vai ficando cada vez mais fácil, você vai vendo os resultados, aí a sua própria mente vai aprendendo, você vai conseguindo sentir qual caminho deve seguir. E um conselho muito importante aqui: se você estiver no pensamento negativo, não vai adiantar, tá? Você pode tentar, mas não consegue ir pular para o positivo. É estranho, você acabou de acontecer uma buzinada assim, deixa eu pensar no sorvete que eu vou tomar lá na praia. Não vai acontecer. Você não consegue. O que tem que fazer? Veio o pensamento negativo, você tem que zerar. Você relaxa a mente, respira, pensa em nada, e aí você pensa em coisa positiva. Aí vai, entendeu? Assim, fazendo isso, você consegue sair de qualquer pensamento negativo. O erro é que a maior parte das pessoas tenta pular do negativo para o positivo, mas não dá. Você tem que passar nesse vazio. E esse vazio quem é? É Deus. É o fluxo da vida. Aí você vai lá, mergulha no fluxo da vida, no rio da vida, que é o silêncio, e aí você vai pro positivo. É tranquilo. E uma coisa mais legal ainda que dá para utilizar são alguns cristais de proteção psíquica. Quais cristais funcionam? A gente tem que pegar cristais assim para o chakra frontal e para o chakra coronal. Então, para o coronal a gente vai usar purpurita, um cristal de proteção psíquica muito forte. Vai utilizar também ametista. Ametista é um cristal que tem uma energia de proteção espiritual muito bacana também. E para o frontal a gente vai utilizar lápis lazuli, que é muito bom para esse chakra aqui, fortalece, equilibra. Vai utilizar também quartzo azul. E um outro também que está intermediário aí, que ele que é quase tão forte quanto o lápis lazuli e tão fácil de usar quanto o quartzo azul, é a sodalita. A sodalita é um cristal muito bom também, é bem intenso, bem forte, fácil de utilizar. Ele protege muito. Então a gente pode utilizar uma joia, né? Ou pode utilizar uma pedrinha perto da gente, carregar nossa mesa de trabalho, no local que a gente vai. A gente pode colocar no bolso, né? Na bolsa, a gente sentiu que a mente está se perdendo, que você pega o cristal, dá uma seguradinha, que ele vai ajudar a reorganizar sua mente e aí você vai ficar bem. Então, pessoal, é isso. Proteção psíquica é um assunto importante, faz toda a diferença na manifestação da nossa realidade. Isso aqui é uma coisa que poucas pessoas conhecem, mas que eu comentei, todo mundo que tem um sucesso, todo mundo que teve um ensinamento, que tem resultados bons na vida, de um modo ou de outro controla isso. Faz isso daqui, começa a olhar os seus pensamentos, evite os pensamentos negativos, caiu no pensamento negativo, medita, dá aquela zerada, usa suas pedras e cristais, tenho certeza que você vai conseguir mudar a sua realidade para muito, muito melhor. Os resultados vão vir, você vai tomar mais consciência, e você vai entrar no ciclo positivo, e você vai ter um ano assim maravilhoso, você começar desde já. Um abraço, gratidão e muita luz a todos vocês.